Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo deste canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática e raciocínio lógico. E a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo, a gente traz uma questão de prova anterior, resolve juntos, discute caminhos diferentes, possibilidades diferentes, resgata aspectos teóricos envolvidos naquela questão e, mais do que isso, a gente treina nossa habilidade em resolver questões de prova. Ok? Hoje eu estou trazendo para vocês uma questão do Instituto Quadrix de 2022 que caiu numa prova de advogado do Conselho Regional de Farmácia de Goiás. É uma questão que aparentemente trata de geometria espacial, volume da esfera, mas na verdade exige da gente muito mais um raciocínio lógico-matemático do que uma simples aplicação de fórmula de geometria espacial. Tanto é verdade que o conteúdo programático exigido foi raciocínio lógico e matemático. Tá? Depois da resolução da questão, a gente discute um pouquinho isso de raciocínio lógico, de conteúdos, edital, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Agora, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Como sempre, quando eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Considerando uma esfera com 36 π metros cúbicos de volume, julgue o item. Se eu duplicar o raio dessa esfera, o seu volume aumentará em 700%. Certo ou errado? Então vamos lá. Eu deixei na lousa uma informação que a gente vai precisar, que é o volume, a fórmula do volume da esfera. Eu disse que é uma questão muito mais de raciocínio lógico do que de geometria espacial. Porém, nós vamos precisar, sim, entender, conhecer qual a fórmula do volume da esfera. Ok? Então vamos lá. Observem que ele diz que a esfera tem 36 π metros cúbicos de volume. Primeira questão. O que eu faço com π? Eu vou precisar calcular que valor que eu vou atribuir ao π. 3, 3,14? Duas coisas. Primeiro, essa é uma questão de certo ou errado, que em geral tem um enunciado para vários itens. Então, esta questão tem outros itens que a gente vai resolver depois, se for o caso, em outras oportunidades, mas esta informação pode ser necessária para os outros itens. Na verdade, para a resolução deste item, essa informação do volume, que é 36 π, é desnecessária. Eu posso me utilizar dela, porque se eu pegar, já que eu tenho um volume, aplicar aqui na fórmula, vou encontrar o raio, duplico o raio, e aí vou calcular de novo o volume da segunda esfera e vou comparar. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer dos dois jeitos. Mas, na verdade, questões desse tipo, onde eu tenho uma comparação, onde ele diz que duplica, tanto em área como em volume. Quando ele duplica, quando ele triplica uma determinada dimensão, o que acontece com a área? O que acontece com o volume? Esse tipo de questões, que é bastante comum em provas, eu preciso apenas fazer uma comparação. Eu não preciso nem calcular os dois volumes para saber o que lhe acontece, porque eu posso estabelecer uma regra geral para esses volumes. Tá? Para essas diferenças, seja de volume ou seja de área. É o que a gente vai fazer aqui primeiro e depois nós vamos calcular, vamos achar o raio, vamos fazer das duas maneiras para a gente poder treinar bem esse tipo de exercício. Então ele diz o seguinte, uma esfera que tem 36 metros cúbicos de volume, uma esfera que tem um volume. Então eu vou chamar de volume 1, que no caso ele até deu, 36 π, que essa esfera tem um raio que eu não conheço. Eu vou chamar de R1.
vou chamar ele de x, só para a gente fazer isso de forma um pouco mais didática. Então, meu volume 1, que é nessa primeira situação, é 36 π metros cúbicos, e o raio dessa esfera é x. Ele diz o seguinte, se eu duplicar o raio, né, o que acontecerá com este volume? Então vamos imaginar que o meu volume 2, que eu não conheço, parte de um raio, R2, que é igual ao quê? Ao dobro. Então, 2x. Ok? Então, na primeira esfera, meu raio é x, na segunda esfera, o meu raio é 2x. Vamos usar a fórmula. No caso do volume 1, o que eu tenho? 4π, o R, que na verdade eu chamei de x, x ao cubo sobre 3. Ok? No meu volume 2, eu tenho mesma coisa, 4π, o raio, que na verdade agora é 2x, porque eu dupliquei o raio, então é 2x, este é o novo raio meu, elevado ao cubo sobre 3. Vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui, ó. 2x elevado ao cubo. Lembra da regra de potência, uma das regras de potenciação? A vezes B elevado a N é igual a elevado a N, que multiplica B elevado a N. Ok? Então aqui eu tenho 4π, 2x ao cubo é 2 ao cubo vezes x ao cubo. Então é 8 vezes x ao cubo. Ok? Tudo isso sobre 3. Se eu olhar para essas duas fórmulas aqui, ó, eu ainda não tenho valor de x, eu não tenho valor de nada. Mas se eu olhar para esses dois, eu posso perceber que, no caso do segundo volume, eu tenho o mesmo volume aqui multiplicado por 8. Se eu isolar isso aqui, ó, eu posso até isolar esse 8 aqui para frente, ó. Percebe? Está tudo multiplicando. Ó. Então, na verdade, eu tenho 8 vezes o volume 1. Então, o volume 2 é 8 vezes o volume 1. Conseguiram perceber aqui? Ó? Não precisei substituir nada, mas isso aqui ó, é o meu volume 1. Então, o meu volume 2 é igual a 8 vezes o volume 1. Ok? Antes da gente entrar nessa questão aí dos volume aumentará em 700%, eu disse que a gente ia fazer isso de várias maneiras para a gente treinar. Outro caminho que eu poderia ter escolhido, um pouco mais longo, mas eu poderia ter escolhido, aliás, a indicação do volume de 36π me leva um pouco a querer fazer isso, ou seja, calcular, já que eu tenho o volume, eu jogo na fórmula, vou encontrar o valor do raio, né? O que eu tenho aqui? Volume não é 4π que multiplica o raio ao cubo sobre 3? Então o volume 1, que é 36π, é igual a 4π que multiplica ao raio, ou x, ao cubo sobre 3. Ok? Veja bem que uma equação... o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Se eu dividir esse lado da equação por 4π, ó, se eu dividir por 4π, eu vou cortar, e dividir por 4π aqui, eu vou simplificar e vai ficar 9. Ok? Então, x ao cubo é igual a 9 vezes 3, 27. X é igual a raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Então, eu encontrei o valor do raio na primeira situação. Então, o raio 1 é igual a 3 metros. Se o raio 1 é 3 metros, o que acontece se eu duplicar este raio? Então, vamos jogar no volume 2 com o raio de 6 metros. Uso a fórmula 4π, que multiplica o raio, que agora seria 6, né? Porque é o dobro. O R2 é igual a 6. 6 ao cubo sobre 3.
volume 2 é igual a 6 ao cubo, dá 6 vezes 6, 36, 216. 4π, que multiplica 216 sobre 3. 216 é divisível por 3. Basta eu somar os algarismos, 6, 7, 9. 9 é divisível por 3, então eu sei que é divisível por 3. Dá 72. Simplifico, 72. O volume 2 é 72 vezes 4, 144, 288 π. O volume 1 era 36π e o volume 2, ou seja, após eu duplicar o raio, foi 288. 288 é exatamente 8 vezes 36. Então, o volume 2 é aquilo que a gente já tinha descoberto, é 8 vezes o volume 1. Ok? Então, agora sim, eu vou analisar a informação que ele dá em termos de aumento percentual. Eu vou resgatar rapidinho com vocês a ideia de variação percentual. Variação percentual é quando eu tenho um determinado valor, um determinado número, eu aplico um aumento percentual em cima dele e obtenho o valor final. Ok? Como é que eu faço isso? Para isso, eu multiplico o valor original por 1 mais i, onde I é a taxa percentual. Na verdade, isso vem da fórmula lá de juros simples. Quem quiser dar uma olhada nisso, tem vários vídeos no canal sobre variação percentual. Eu estou resgatando um pouco rapidamente para a gente resolver essa questão aqui, que é bem interessante. Mas se você tiver alguma dificuldade, vá lá no canal e procura os outros vídeos. Então, para eu encontrar, por exemplo, um valor final após um reajuste, um aumento de 20%. O que eu faço? Lembro que 20% é 20 dividido 100, na verdade 0,2. A minha taxa, meu I, minha taxa percentual é 0,2. Então aqui basta eu pegar o valor original, x, multiplicar por 1 mais 0,2, 1,2. Então, se eu multiplico este valor por 1,2, eu vou encontrar o valor final com um aumento de 20%, ok? Se eu aplico num determinado valor um aumento de 100%, 100%, 100 dividido por 100 é 1. Então, meu I, minha taxa, é 1. Usando esta fórmula, ó, eu aplico sobre o valor, multiplico ele sobre 1 mais a taxa. A taxa, no caso, é 1. Né? Então, x vezes 2. Aqui todo mundo sabe, né? No dia a dia nós sabemos que 100% de aumento é dobrar o valor. Mas, ó, demonstramos isso através da fórmula. Então, quando eu tenho uma taxa de 100%, basta eu pegar o valor e multiplicar por 2. E quando eu aplico sobre o valor um aumento de 700%. Mesma coisa, 700% é 700 dividido por 100, 7. Então, a minha taxa aqui é 7. Então, basta eu pegar o valor e multiplicar por 1 mais a taxa. 1, que é o próprio valor, mais a taxa, que é o acréscimo. Então, 1 mais 7, 8. Então, quando eu tenho um valor e aplico sobre este valor um aumento de 700%, eu passo a ter um valor final que é 8 vezes o valor inicial. Que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. O volume, depois de dobrar o raio, ficou 8 vezes o volume inicial. Isto significa que o reajuste, que o aumento foi de 700%. Então, a afirmação, se duplicar o raio dessa esfera, o seu volume aumentará em 700%, está certa. Ok, pessoal? Printa a tela aí.
É uma questão de geometria espacial, exigiu da gente a fórmula de geometria espacial, porém, não só a aplicação de fórmula, muito pelo contrário, todo um raciocínio lógico matemático. Aí a gente volta naquilo que a gente estava discutindo no começo do vídeo, algumas coisas importantes nos concursos públicos. Primeiro, edital. Edital tem que ser estudado, é a primeira coisa que eu faço. Eu pego o edital e estudo ele. Leio detalhadamente, verifico tudo aquilo que é importante, grifo, sublinho, anoto, resumo, a maneira como você queira estudar, porém é estudar. Muitas vezes a gente pega o edital e diz lá, raciocínio lógico matemático. É o de sempre, já sei. Neste caso específico, o edital vinha raciocínio lógico matemático e um pequeno item estava lá, volume. E aí, olha o que caiu uma questão dessa, onde pelo menos a fórmula do volume da esfera eu precisava. Outra coisa também que a gente pode refletir é, quando se trata de matemática, todos os assuntos são importantes. Então aquela história, isso aí não vai cair na minha prova. Geometria, isso não cai na minha prova. Muitas vezes esses assuntos são interrelacionados, ok? Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link com uma lista de exercícios em PDF, com gabarito, similares a esse que a gente resolveu aqui, para vocês baixarem e treinarem. Aliás, todos os nossos vídeos de resolução de questões têm na descrição um link para uma lista de exercícios. Então vá lá no canal, veja o assunto que você quer estudar, escolha o vídeo pelo assunto, assista o vídeo, deixa um joinha no vídeo, é claro, e depois baixa a lista de exercícios. Importante acompanhar a resolução e depois praticar e depois treinar. Combinado? Então, quem quiser fazer um comentário sobre o vídeo de hoje, escreva aí embaixo, alguma passagem não ficou clara, quer completar alguma informação ou alguma questão, algum problema lá na lista de exercício, deixa os comentários aí embaixo. Se vocês quiserem também sugerir uma questão, sugerir um tema para a gente trabalhar aqui no canal, pode deixar o comentário aí embaixo ou lá na descrição tem também o meu e-mail. Manda mensagem para mim e na medida do possível eu vou tentando encaixar o pedido de vocês na minha programação. Então, quem curtiu o vídeo de hoje, e é certeza que você curtiu, então crava o dedo no joinha, senta o dedo aí nesse vídeo, curta o vídeo, compartilha, divulga o vídeo, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita lá, aperta lá o sininho para receber notificações dos vídeos novos que a gente posta. Lá na descrição do vídeo tem também o link para a nossa página no Facebook. Na página do Facebook, além dos vídeos de resolução de questões, a gente posta também notícias de concursos, de Enem, de vestibulares e principalmente a gente resgata aspectos teóricos relevantes, resume, organiza, monta quadrinhos, mapas mentais desse material para ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, mais importante é que o treino de hoje tá pago!